Bom, vamos para o que interessa. Você que é ouvinte, que está nos acompanhando, que tem as suas dúvidas acerca do pós-tribulacionismo ou pré-tribulacionismo, a igreja passa ou não pela tribulação, hoje é uma edição especial do programa Fora da Caixa e os nossos convidados irão expor as suas ideias, o que eles pensam sobre esse assunto. Quero começar aqui com o evangelista Johnny. Por que ser pós-tribulacionista, Johnny? Eu cresci numa igreja evangélica pentecostal que era de uma linha pré-tribulacionista, ou seja, eu cresci sendo pré-tribulacionista. Meus professores ensinavam assim, meus pastores, eu ensinava assim também, lia livros a respeito do pré-tribulacionismo, eu era um pré-tribulacionista. Até que um dia, próximo aí de 2009, 2010, me veio uma pergunta, que foi uma pergunta que foi a chave da mudança aí para o pós-tribulacionismo. Eu estava escutando um programa de rádio e eu escutei a pergunta que era a seguinte: aonde está escrito que Jesus vai vir de forma invisível, que ninguém vai ver? E o pastor que estava na época no rádio, ele falou assim: em lugar nenhum da Bíblia está escrito assim. E eu levei um choque na hora. Levei um choque na hora e falei assim: puxa, como não? Como não? Eu sempre criei assim. Então eu comecei a puxar na minha mente os textos que eu conhecia e não lembrava de nenhum que realmente Jesus viesse de forma que ninguém iria ver, ou seja, de uma forma invisível ou secreta, depende da forma de falar. E comecei a buscar nos textos bíblicos. E foi aí que então eu eu me desvinculei um pouco dos livros, daquilo que eu estudava do pré, e comecei a buscar as respostas na Bíblia. Daí foi aí então que eu encontrei alguns textos muito favoráveis ao pós-tribulacionismo, e eu passei então a ser pós-tribulacionista. Não sei se eu posso dar tempo de mencionar agora esses textos. Entre eles, acho que um mais forte, que eu gosto muito, é Mateus 24, do verso 29 e 31, que fala ali que a volta de Jesus fala declaradamente no verso 29, que ele fala que é após a tribulação daqueles dias. Daí ele começa a mencionar a volta dele visível, a volta que todo mundo vai ver, e no verso 31 ele fala do recolhimento dos eleitos, seus salvos que vão ser recolhidos nas nuvens, na posição onde ele está. E outro texto forte também é 1 Coríntios 15, no verso 52, que fala que a volta de Jesus, o arrebatamento e a ressurreição dos salvos, que acontece no abrir e piscar de olhos, a transformação acontece na última trombeta. Então, se acontece na última trombeta, ela não pode ser antes da grande tribulação, porque durante a grande tribulação tem trombetas, e no próprio Mateus 24, ali também é mencionado trombeta no final da grande tribulação. Em Apocalipse 20, no verso 4 ao 6, é mencionado pessoas que passaram pela grande tribulação, pessoas que negaram o sinal da besta, adoraram a imagem da besta, eles foram mortos por causa disso. E no verso 4, fala que eles foram ressuscitados para reinar com Cristo no milênio. E no verso 5 e 6, confirma que essa é a primeira ressurreição de salvos. E a primeira ressurreição de salvos está acontecendo no final da grande tribulação para começar o milênio. Então, a primeira ressurreição de salvos não pode acontecer antes da grande tribulação, como é entendido que o arrebatamento acontece logo após a ressurreição. E nesse texto de Apocalipse 20, no verso 4 ao 6, deixa claro que a primeira ressurreição de salvos acontece no final da grande tribulação. Outro texto fortíssimo também, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3, que diz que o nosso encontro com o Senhor, nossa reunião, nosso encontro com Ele, não acontece antes que venha a apostasia e não é antes que venha o anticristo. Então ela só pode ser depois. Então fala que não pode ser antes. Outro texto também é Apocalipse 7, no verso 9, 14, 15, ali mostra que durante a grande tribulação tem pessoas, nações, povos de todas as línguas, de todas as nações, ou seja, não são só judeus que estarão na grande tribulação para serem salvos, mas povos de todas as tribos e línguas, e nesses versos no verso 14 e 15, deixa bem claro que essas pessoas estão vindo da grande tribulação, e é uma multidão incontável. Então mostra que as pessoas estão vindo salvas que passaram pela grande tribulação. Apocalipse 11, no verso 18,
que é a sétima trombeta, que eu entendo também que é a última trombeta, fala ali que haverão os galardões. E o galardão só é dado quando acontece a sétima trombeta. E nesse texto da sétima trombeta, fala que Jesus está vindo implantar o seu reino. Então, quando ele vir implantar o reino dele, ou seja, no final da grande tribulação, para começar o milênio, que ele vai dar galardão aos seus salvos, aos profetas, aos santos. E para finalizar essa introdução aí, Apocalipse 16, no verso 15, fala que aquela promessa que ele vem como ladrão, esse verso ele é citado em Apocalipse 16, no verso 15, entre a sexta e a sétima taça da ira. Que todos nós que, pelo menos eu conheço até hoje, as pessoas que estudam sobre a escatologia a respeito da grande tribulação, entendem que as taças da ira acontecem no final da grande tribulação. E a sexta e a sétima taça são as últimas taças, são as últimas pragas. E então ele está sendo citado ali que ele vai vir como ladrão entre a sexta e a sétima taça, ou seja, no final da grande tribulação. Então são textos, são versos bíblicos fortíssimos que fizeram eu deixar de ser pré-tribulacionista. E é interessante assim, eu não sou masoquista, tá? Eu não gostaria de passar a grande tribulação, eu não estou procurando problema para mim, pelo contrário. Quando me deparei com esses textos, que foram fortes e me chocou. Tanto é que eu encontrei esses textos e fui falar com os meus pastores, fui falar com os professores de teologia para encontrar a resposta, porque tudo que eu queria era continuar sendo pré-tribulacionista. Já passaram-se muitos anos, eu continuo sendo pós-tribulacionista porque esses textos ainda são fortíssimos. Amém.